Fernando Diniz está próximo de se tornar o novo técnico do Vasco para essa temporada de 2025. E agora aparecem várias dúvidas na cabeça dos torcedores do Vasco. Como jogam os times do Fernando Diniz? Qual é a sua filosofia de jogo? Vem comigo que eu vou te explicar tudinho detalhadamente no vídeo de hoje, como o Vasco pode jogar sobre o comando técnico do Fernando Diniz e se ele se encaixa ou não com o elenco atual que tem o Vasco, se ele tem margem ou não para fazer um grande trabalho. Para começar, temos que entender que o Fernando Diniz é um técnico adepto do relacionismo, que vai de contramão ao que a maioria dos técnicos no futebol mundial bem-sucedidos atualmente fazem, que é um jogo posicional. O relacionismo nada mais é do que um time que joga de forma aposicional, dá mais liberdade e estimula os jogadores a trabalharem o famoso toque e passa, para facilitar tabelas curtas, desmarque e improviso, como se você estivesse jogando futsal em um campo de futebol, reduzindo os espaços e ocupando mesmo muitas das vezes com superioridade de 7 jogadores em volta da bola. Ao invés de buscar a vantagem no espaço livre, no relacionismo de Diniz, ele busca o espaço onde tem mais jogadores juntos para criar chances de gol através disso, contando com o talento individual muitas das vezes dos atletas. No Fluminense, o Ganso era o que mais representava isso, jogador com pouca intensidade, mas com muito talento e improviso de passes, dribles e muita qualidade técnica, com capacidade de jogar nesse espaço curto e raciocinar à frente de todos os outros jogadores do oponente. No relacionismo você tem mais liberdade para andar pelo campo, os jogadores não guardam tanto posição na hora de atacar, com movimentos mais longos, diferente do jogo posicional praticado por técnicos como Pep Guardiola, Xavi, Arne Slot e Arteta. O relacionismo, quando dá certo, é um jogo muito bonito, no qual você fica entretido, você fica preso assistindo aquele time jogar até o final, como era o Fluminense quando foi campeão da Libertadores no ano de 2023. Aqui a gente já vê o primeiro ponto para a gente destacar nesse relacionismo do Fernando Diniz. Você tem aqui no time do Fluminense 5 jogadores nesse pequeno espaço contra 3 opositores do Botafogo. Então ele sempre busca ter essa superioridade numérica em espaços curtos do campo. Olha aí. E ele mantém a posse de bola sendo trabalhada nesse pequeno espaço, tentando envolver o adversário com esse jogo de futsal, com esse jogo de, cara, muito improviso de futebol de rua, DNA do futebol brasileiro. Jogadores com liberdade para driblar, com liberdade para encontrar passes mais diferentes e tendo uma boa leitura. Novamente você vê aqui 4 jogadores do Fluminense contra 3 marcadores do Botafogo. E nesse caso aqui o André tem a possibilidade de encontrar um jogador do Fluminense livre do outro lado, porém, por conta da metodologia de jogo do Fernando Diniz, muitas das vezes ele prefere manter a bola nesse espaço curto, acreditando no seu jogo, acreditando no potencial do que é treinado pelo próprio técnico. Olha aí. E aqui o famoso toque passa, como eu já expliquei para vocês anteriormente, né? Tu viu? O Arias faz o toque e se projeta para receber o passe do Ganso e já progride para o campo de ataque. Novamente o Arias vai fazer o toque aqui no Cano e ele vai se apresentar para receber esse passe, a famosa tabela toque passa. E reparem como em poucos toques, a troca de passes curta dele lá, ele já consegue deixar praticamente todos os jogadores do Botafogo para trás e fica em uma superioridade 3 do Fluminense contra somente os 2 zagueiros do Botafogo. Nesse caso aqui, o Cano vai escolher o passe no jogador que está à sua esquerda. Ele poderia ter feito o passe no Ganso, que ele encontraria o Ganso completamente livre, mas aqui o jogador não teve a melhor escolha. Vai acabar finalizando para o gol. Mas se ele encontra essa inversão no Ganso, estava completamente livre. Viram aí um exemplo de como funcionou essa toqueira do Fluminense, esse toque passa. Esse aqui é um dos melhores exemplos do relacionismo do técnico Fernando Diniz. Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Fluminense contra 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Flamengo. Então o Fluminense se mantém em superioridade nesse pequeno espaço aqui do campo, 6 contra 5. E olha a importância do Ganso nesse jogo, vocês vão ver mais pra frente. O Fluminense do Diniz não se assustava com marcação-pressão. Pelo contrário, ele queria que o adversário pressionasse ele para ele quebrar essa primeira pressão.
A confiança que ele passa para os jogadores trabalharem nesse espaço é absurda. E olha essa importância aqui do Ganso. Novamente, eu falei que o Ganso é o jogador que mais exemplifica o que é o relacionismo do Fernando Diniz, a liberdade que ele dá para os seus jogadores. Olha esse passe que o Ganso vai dar para o André. Quebrou completamente essa marcação do Flamengo. Aqui tu vê até a indignação do Gerson. E aí o André, sim, nesse caso, vai fazer a inversão. Já que você atrai todo o time do Flamengo para te marcar nesse curto espaço, você tem um campo livre pela frente. O André vai encontrar essa inversão. Olha só. Olha como é que ele chama praticamente todo o time do Flamengo para marcar o Fluminense lá em cima. Encontra esse espaço e já saiu da marcação-pressão. Mais um exemplo dessa toqueira do Fluminense e de como funciona o relacionismo, o toque passa e a liberdade para os jogadores tocarem de letra, tocarem de primeira. Olha só como é que o Fluminense vai envolver aqui o seu adversário. E olha, cara, o Ganso é genial. E outro ponto muito marcante é como ele sempre utilizou o Samuel Xavier bem nessas ultrapassagens nas costas da marcação adversária. E aqui você já tem o Fluminense em superioridade, né? 4 nesse pequeno espaço contra 3 do adversário. Você trabalhando essa bola, atraindo a marcação, até você encontrar o Samuel Xavier, que tinha passado lá no início da jogada para fazer a finalização. E ele sempre gostou de jogar com o Arias como esse ponta, pelo fato do Arias ser um ponta que joga com o pé direito na direita, para ele fazer esse tipo de cruzamento, no qual o Cano cansou de fazer gols. Olha como é que o Fluminense envolve o seu adversário com relacionismo, com a troca de passes, aqui no improviso, né, do André para trocar de letra, e esse cruzamento do Arias para o Samuel Xavier, funcionando como atacante quase fazer o gol. Outra característica dos times do Fernando Diniz, os jogadores sempre atacam esse espaço à frente para dar essa opção de passe. Jogadores sem medo de conduzir a bola. Olha só, o zagueiro do Fluminense vai conduzir essa bola para gerar a linha de passe. Vai tocar no Marcelo, já faz o quê? Já passa. Toque, passa. Toque, passa. Olha a movimentação envolvendo o adversário. Toque, passa. O adversário já com medo de fazer a marcação mais pressão, porque sabe que o Fluminense iria quebrar essa marcação-pressão. E aqui, outro ponto muito importante nos times do Fernando Diniz é a liberdade que ele dá para os seus zagueiros construírem. Aqui no caso a gente vai ter o Alexander fixando o lateral esquerdo adversário por dentro, gerando essa linha de passe para o Arias receber. E aí o zagueiro dá o passe vertical. O zagueiro construtor, o Nino era muito bom fazendo isso. O Arias vai ficar nessa situação que sempre acontece no time do Fluminense, né, do Diniz, no relacionismo, que toca e passa para receber, forçando esse marcador a acompanhar ele, ou se o marcador não acompanhar, ele vai receber o passe livre. E com poucas trocas de passes, o Fluminense já fica em uma situação de mano a mano. 3 contra 3 na defesa adversária. Toque passa. E aí, o Arias vai marcar o gol para o time do Fluminense. E sempre os jogadores com essa liberdade de driblar, de tocar de letra, tocar de calcanhar, criar jogadas, improvisar. Se você dá essa confiança aos seus jogadores, se você consegue passar essa confiança para os seus atletas, provavelmente eles vão se sair bem. Mais uma jogada de ataque do Fluminense de Fernando Diniz. Novamente o lateral por dentro, aqui o Samuel Xavier, Ganso, Arias, todos juntos. Arias erra o cruzamento, mantém a posse, trabalha no Ganso e o Ganso é genial. E o toque passa, né? O Arias passa, o Samuel Xavier por dentro vai passar também. Uma característica dos times do Fernando Diniz é esse ataque dos jogadores sempre com progressão pra frente. E o Ganso é genial, né, cara? Olha essa tacada de bilhar que ele vai dar pro Samuel Xavier. Inacreditável, né? Sensacional. E outro movimento muito interessante que eu acho que o Verratti vai poder marcar muitos gols no Vasco com o Diniz é esse jogador aqui, no caso o Cano, ele fez muitos gols com o Diniz com esse posicionamento. O Fluminense envolve por um lado para cruzar no lado contrário, pegando o centroavante livre para marcar o gol. Olha aí. Jogo curto, tabela, todas as características do Fernando Diniz. Cara, esse gol aqui do Fluminense contra o Cruzeiro é dinizismo puro. Relacionismo puro, né?
Olha o time do Fluminense se estruturando para fazer a saída de bola. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jogadores do Fluminense contra a marcação do Cruzeiro, que estava até encaixada, marcando pressão com 4 jogadores. O Fluminense também não estava só com 6, né? Tava com 7, porque também sempre utiliza o Fábio. E aqui o porquê. Muitas das vezes o Fernando Diniz gostava de ter volantes como zagueiros, porque esse volante tem mais qualidade para sair jogando de trás. Olha só o que o Felipe Melo vai fazer. O desmarque aqui já do Marcelo para receber a bola, sendo esse homem livre, por conta da superioridade que tem o Fluminense. Então o Cruzeiro não consegue fechar todas as linhas de passe. E outra característica desse relacionismo do Diniz é essa escadinha de 3. Felipe Melo, Marcelo e aqui no caso, se eu não me engano, é o Lima, né, que vai receber a bola. Olha aí, o Marcelo tem essa qualidade individual dele, ele vai dar o balãozinho para cima do marcador, mas olha só como é que funciona aqui a atração à marcação. Esse jogador do Cruzeiro vai vir marcar o Marcelo. Vai deixar o quê? Um espaço livre nas suas costas para o Lima receber a bola. Lima recebe essa bola. 2 marcadores do Cruzeiro voltam sua atenção para o Lima, o homem que está com a bola. Vai sobrar o outro livre. E aquela escadinha de 3 que eu falei com vocês. Foram em cima do homem da bola. O Alexander pega essa bola e já vai ter novamente o quê? Atraiu a marcação-pressão dos 2 jogadores do Cruzeiro para o homem que está a bola. Espaço livre às costas para o Arias progredir. E o Fluminense com poucos passes, né? 3, 4 passes, quebra a marcação-pressão do time do Cruzeiro. E aqui já tem uma vantagem para o Fluminense, no qual ele deixa 4 jogadores do Cruzeiro para trás e tem uma vantagem de 3 contra 1 nesse setor pelo lado direito de ataque do Fluminense. E a jogada vai se desenrolar da melhor maneira possível. O Arias carrega, reparem no Cano, né? Lá no segundo pau, aquele posicionamento que eu falei pra vocês, o Cano sempre se posicionando no segundo pau para receber esse cruzamento do lado oposto. E aqui os jogadores do Fluminense atacando essa profundidade, né? O Arias e aqui no caso o lateral do Fluminense, no dia, se eu não me engano, era o Guga. Olha aí, vai atacar essa profundidade, recebe o passe. A princípio o Cruzeiro vai fazer o corte, mas novamente o Fluminense vai povoar com mais... Olha como é que o Guga vai vir para povoar com mais jogadores no setor da bola. E o Ganso é sensacional fazendo isso, né? Como o Ganso nasceu para jogar no relacionismo. 3 do Fluminense contra 2 do Cruzeiro. O Fluminense vai envolver com muita facilidade. Ganso genial, acha o passe. E o Cano que eu falei anteriormente, né? O Cano tava morto, a jogada não se desenrolava lá pelo outro lado. Quando tu vê, ele recebe esse cruzamento preciso, livre para ele. Mesmo com 1,75 m de altura, o cruzamento é tão bem feito e envolve tanto a marcação do Cruzeiro de ficar olhando para os jogadores que estão com a bola, que o Cano vai sobrar livre do outro lado para marcar o gol. Mais uma vez o relacionismo do Fernando Diniz funcionando. Olha só a troca de passe rápida do time do Fluminense. Vai atraindo o adversário. Olha só, ele atrai aqui 3 contra 4 do Fluminense. Você tem o Arias, você tem o Ganso, você tem o Lima e você tem o Samuel Xavier de novo com esse posicionamento de lateral por dentro. E o Fluminense até tem a possibilidade de inverter a bola nesse momento lá no Marcelo, que está completamente livre. Mas o Fluminense vai preferir continuar trabalhando por esse setor. E novamente esse movimento de desmarque do Samuel Xavier atacando a profundidade, o espaço às costas. Olha aí. É muito toque que passa, cara. Que passe, que tacada de bilhar do Ganso. E essa bola vai sobrar do outro lado para o Marcelo, que tá lá livre. Então muitas das vezes, por você ter esse lateral livre do outro lado, você vai conseguir recuperar essa segunda bola. Viram? Agora que, cara, sensacional essa toqueira do Fluminense, ganhando de 4-0 do Flamengo com um elenco inferior, né, a gente pode dizer. E essa toqueira impressionante do Fluminense, para manter a posse de bola já no final do jogo, no segundo tempo. A capacidade que o Diniz conseguiu fazer esse time do Fluminense trabalhar em espaço curto, envolver o adversário sem perder a bola, jogadores com coragem para trabalhar ela, com muita confiança, é impressionante. Olha aí, toque passa. Olha esse jogo do Fluminense, toque passa, vai. Tocou, não tá mais comigo. Até um sofrer a falta e ser derrubado, os adversários se irritam com esse tipo de jogo. Então quando funciona, quando dá certo, é bonito de você ver. É harmônico, cara. Jogada de escanteio trabalhada do Fluminense. E aqui outra alternativa de jogada do Fluminense do técnico Fernando Diniz. Bola descoberta, espaço para o André lançar. O André é um bom lançador. Olha a distância que o marcador tá dele. Você dá a possibilidade para ele perfilar o corpo, analisar a jogada, ver o Lima infiltrando livre, né? Esse movimento que eu já falei com vocês. Os jogadores atacam esse espaço livre às costas, na profundidade. E aí ele vai fazer um lançamento preciso pro Lima sair cara a cara com o goleiro. O Lima só toca pro Cano. E aí aquele posicionamento do Cano que eu já havia explicado pra vocês.
lá no segundo pau para marcar mais um gol. Então o Diniz foi assim muito preciso, né, pro Cano conseguir fazer a quantidade de gols que ele fez no time do Fluminense. O time jogava muitas das vezes para trabalhar essas jogadas para ele marcar os gols. E quase para finalizar, vamos ver outra alternativa de saída do Diniz. Olha só. Bola descoberta com o Samuel Xavier, olha a liberdade que ele tem para observar o companheiro mais bem desmarcado e lançar. E aqui você tem uma marcação do River Plate, né, tentando fazer uma marcação com um bloco mais alto, mas sem fazer um pressing, sem fazer uma pressão efetiva em cada jogador do Fluminense, até mesmo com medo já de levar essa bola às costas. Mas mesmo assim, por conta da descompactação que causa no bloco do River Plate, o Samuel Xavier vai achar essa bola nas costas dos volantes do River. E olha a liberdade aqui que tem o Alexander, né? Olha esse espaço gigantesco que ele tem para trabalhar. Ele vai fazer essa bola aqui no Aras. Isso aqui é uma dinâmica já até talvez de terceiro homem, né? Ele acha essa bola no Alexander, que quer achar essa bola no Aras. O Aras vai fazer esse movimento de progressão para frente, com as características do time do Diniz. E o toque passa, né? Toca e passa, recebe, e aí você já tem um 2 contra 2. Com muita facilidade você já quebrou a linha de marcação do adversário. Tá no 2 contra 2. O Aras vai fazer o quê? O cruzamento para quem? Pro Cano, lá no segundo pau, marcar o gol, né? É claro que muito vai da qualidade técnica do Aras de conseguir executar esse cruzamento perfeito, que ele é especialista. E aí o Cano vai lá para marcar o gol do Fluminense, uma jogada trabalhada de uma forma diferente. Ele não saiu com aquela toqueira lá de trás, utilizou o espaço às costas dos volantes do River Plate para trabalhar essa jogada e quebrar a marcação-pressão do River. E eu acredito que no Vasco pode sim dar certo se o time conseguir entender a metodologia de jogo dele e comprar essa metodologia de jogo. Os jogadores acreditarem que pode dar certo, vai dar certo. Agora, se os jogadores não acreditarem, ficarem com receio, com medo de errar, já era. Tudo passa pela confiança do atleta. Se ele conseguir dar confiança para os jogadores do Vasco, pode funcionar. Pode funcionar. E se funcionar, se encaixar, é esse jogo bonito que a gente vê de troca de passes, de envolver os adversários. Mas esse é o nosso vídeo de hoje. Se vocês curtiram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e não se esquece de compartilhar em todos os grupos de Vasco, de WhatsApp, uma análise séria e competente aqui pro torcedor cruzmaltino. Eu fico nessa, abração do Francesco, nós, fui!